que é o Evangelho? Bem, essas são uma das perguntas mais necessárias em nossos dias. Sobretudo porque nós estamos num período em que muitos grupos se reúnem em defesa do Evangelho, em uma, digamos assim, uma coalizão pelo Evangelho, uma associação em prol do Evangelho, e eles tentam definir o Evangelho, que nós vemos uma redefinição do Evangelho muitas vezes. Bem, o que é o Evangelho que nós pregamos? A nossa eficácia, a nossa instrumentalidade nas mãos do Senhor vai depender muito da nossa clareza em nossas mentes a respeito do que seja esta mensagem que nós comunicamos. Se nós não estamos claros aqui nesta tarde sobre o que seja o Evangelho, então nós vamos ter dificuldade em comunicá-lo, em expressar, em manusear a palavra de Deus. Assim é muito importante ter clareza. Tenho usado alguns exemplos, vou recapitular. Muito do que eu vou falar nesta manhã é recapitulação de alguns pontos que nós já lidamos no passado e muita coisa nova também. Nosso tempo é muito curto, eu gostaria de lidar com tantos aspectos e eu vou fazer uma sugestão no final do estudo sobre uma continuação para uma outra oportunidade. Mas veja, a Igreja Católica, ela tenta definir o Evangelho. E ela diz assim, o Evangelho, essa é a definição do Evangelho, está no Catecismo da Igreja Católica, você ouve isso. O Evangelho é a graça de Deus em todos os aspectos da vida humana. Isso quer dizer que tudo aquilo que a Igreja, segundo eles, faz, qualquer coisa que a Igreja faz, isso é o Evangelho. Seja a ministração do sacramento, seja o ensino de doutrinas, para eles é o Evangelho, sejam obras sociais, levar sopa às pessoas na rua, orfanatos, ações de caridade, tudo isso para eles é o Evangelho. O Espiritismo segue uma linha muito próxima, muito parecida com esta ideia do catolicismo romano. Mas eu não preciso te dizer que essa não é a posição protestante bíblica, e que a Igreja do Senhor Jesus Cristo tomou a posição sempre de que o Evangelho são doutrinas salvíficas da palavra de Deus, deste livro divino. Isto é, Deus revelou através de proposições nesse texto, a ser registrado, o que seja o Evangelho. E o Evangelho são essas doutrinas salvíficas, são temas de salvação. O Evangelho é aquela parte da verdade, aquela parte da Bíblia pela qual almas são salvas, são justificadas e trazidas para Deus. Então, depois dos católicos, vieram os liberais do século XIX, dentro das igrejas protestantes, e começaram a dizer que o Evangelho, esta semente, é qualquer obra social, qualquer palavra ou qualquer mensagem dirigida do púlpito às pessoas, da Bíblia, claro. Isso para eles é o Evangelho. Eles começaram a espalhar esta ideia. Mas a igreja evangélica fiel, a partir de então, manteve-se firme e defendeu por muito tempo, é claro, que o Evangelho não era isso. O Evangelho é um grupo específico de doutrinas na palavra de Deus. E eles se mantiveram firmes, não é? Defendendo esta ideia até uns 30, 40 anos atrás, de que o Evangelho, o evangelismo, é a pregação direta, marca esta palavra, direta, verbal, intencional do Evangelho. E não obras sociais, e não qualquer coisa que é anunciada um estudo a partir da palavra de Deus. E hoje em nossos dias nós encaramos o mesmo antagonismo a respeito desta semente, do que seja o Evangelho. Porque muitos pastores no meio evangélico, pentecostal, reformado, tradicional, é triste dizer, até no meio reformado, a batista e outros grupos, quando você pergunta a eles o que é o Evangelho, eles te dirão que o Evangelho é um sinônimo para toda a Bíblia. Isso é ensinado hoje em seminários. Em certo sentido, sim, a Bíblia é a mensagem que apresenta a salvação progressivamente revelada, a obra da aliança eterna da graça, sim. Mas na Bíblia, o Evangelho não é isso. O que eles querem dizer é que quando quer que eles preguem, eles estão pregando o Evangelho. Quando eu estou pregando para edificar os santos, eles dizem: estou pregando o Evangelho. Quando eu admoesto pela palavra, corrigindo algo, estou pregando o Evangelho. O que quer que eu pregue, onde quer que eu pregue, sendo da Bíblia, é sempre o Evangelho. Esta ideia é em voga em nossos dias. Mas, queridos amigos, o termo Evangelho, no original e os seus derivados, evângelos e todos mais,
termo evangelho na Bíblia é um termo muito específico, técnico, e você sabe que termos técnicos têm um uso bem específico, não é? Assim é o termo evangelho na palavra de Deus. E é um termo que sempre significa, sempre e sem exceção, e eu já fiz essa pesquisa por muito tempo, e você pode fazê-la também. O termo evangélico sempre significa aquelas doutrinas específicas da palavra de Deus, que quando elas são pregadas, trarão pecadores ao arrependimento e à fé em Jesus Cristo. Você pode fazer essa pesquisa. Você perceberá que quando a palavra evangelho é utilizada no Novo Testamento, está sempre utilizada em um contexto de ganhar almas. Assim, o evangelho não é tudo na Bíblia que eu pregue. É um termo muito específico, é sempre utilizado no Novo Testamento em um contexto de alcançar almas para a salvação. É por isso que nós temos uma mensagem evangelística da palavra de Deus todas as semanas. Toda semana nós abrimos a palavra de Deus à noite, no culto da noite, escolhido para isso, onde uma mensagem intrinsecamente evangelística da doutrina do evangelho é pregada, sendo proclamada ao não salvo. Porque são estas verdades que irão conduzir uma pessoa a buscar ao Senhor, a entender o seu pecado, entender a obra de Cristo Jesus e buscá-lo para o perdão. Veja comigo 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. Aqui está com toda clareza esta verdade. 1 Coríntios 9, 16. Paulo dizendo aqui, observe: porque se eu anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Se um pregador não anuncia um evangelho de uma maneira regular, contínua na igreja, então este texto aqui, olha, ele é esvaziado, ele não está desafiando esse pregador. Observe novamente: porque se anuncia o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, mas ai de mim se não anunciar um evangelho. Se um pregador regularmente não prega o evangelho, este versículo não desafia. Mas no momento em que esse pregador, que não está pregando o evangelho continuadamente, ele entende que o evangelho sempre significa evangelismo, alcançar o perdido, alcançar almas, então ele fica perplexo, ele cai o queixo, ele descobre que ele não entendia isso, que ele estava desobedecendo a Deus, e de repente ele se torna um evangelista. De repente ele passa a ser um evangelista. Segunda metade do versículo, observe o que ele diz: ai de mim se não anunciar o evangelho, ai de Paulo, e ai deste pastor, e ai de qualquer outro pastor que está num púlpito e não pregar continuamente o evangelho da graça redentora. Quando ele entende isso, ele passa então a separar pelo menos um sermão dominical para pregar, para proclamar o evangelho da graça redentora. Bem, querido amigo, se não há pregação regular do evangelho numa igreja, então você pode desistir e buscar outra igreja. Porque se não há pregação do evangelho, para onde eu vou enviar meu vizinho que eu estou evangelizando? Para que ele ouça o evangelho. A minha igreja não prega o evangelho, então essa igreja também, veja, não terá evangelismo nos pontos de ônibus, nos metrôs, nas ruas. A minha igreja não prega o evangelho todo domingo, então ela não terá evangelismo nas ruas, porque para onde é que eu vou enviar as pessoas que estão evangelizando para ouvir o evangelho? Crentes não aprenderão a comunicar o evangelho se o pastor não pregar o evangelho continuadamente, nem o povo de Deus se engajará, veja você, em uma medida completa de adoração a Deus, porque o evangelho, meus irmãos, é quem desperta em nós uma percepção profunda daquilo que Deus fez por nós. Gratidão, senso de dívida profunda, de alegria dirigida a Deus. E sem pregação evangelística regular, o povo de Deus não aprenderá a ter um testemunho semanal, não aprenderá os argumentos do evangelho, e porque o evangelho não é pregado ali semanalmente. Então eles não saberão as ilustrações, os raciocínios, os argumentos do evangelho, nas parábolas, nos milagres, nos textos claramente evangelísticos. É a comunicação destes textos do evangelho, especificamente evangelísticos, que ensina a igreja como evangelizar, porque eles estão exatamente aqui para alcançar almas e treinar a igreja como comunicar o evangelho. Minha pregação do evangelho do púlpito semanalmente
é um elemento de evangelismo que deve estar sempre presente em uma igreja bíblica. Mantenha isso sempre em mente, meu irmão. Evangelho é um termo técnico. Sempre significa aquelas doutrinas específicas da Bíblia que, quando pregadas pelo poder de Deus, trarão pecadores à fé em Cristo Jesus. O Evangelho são temas salvíficos.